Amém, queridos, amém. Estamos aí estudando sobre a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus, né? Na semana passada, tratamos aí sobre a pré-existência do eterno Filho de Deus. Vimos muitas referências mostrando que aquele bebê que nasceu já existia, né? E que ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. É um milagre que foge ao entendimento humano, mas é uma revelação bíblica. Hoje nós vamos estar falando sobre a data, né, do nascimento físico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que o dia 25 de dezembro, data aí em que se comemora o nascimento de Jesus, isso em todo o mundo, essa data ela não é aceita pela maioria dos judeus, historiadores, teólogos. Ninguém concorda com essa data. Essa que é a verdade. Historicamente, 25 de dezembro é mencionado pela primeira vez em 354, né, na velha Roma, como data para o nascimento de Jesus. Até os meteorologistas, queridos, são contrários a esse tradicional 25 de dezembro. Eles tomaram como ponto de partida a observação lá de Lucas 2, versículo 8, quando os anjos anunciaram aos pastores o nascimento de Jesus. Isso é curioso. É um dos pontos principais aí da controvérsia dessa data. Lucas 2:8 diz assim: naquela mesma região havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho. Então foi nesse contexto que os anjos apareceram para esses pastores e anunciaram também o nascimento do Filho de Deus. Portanto, esses meteorologistas, eles efetuaram medidas exatas das temperaturas ali da região de Hebrom. E verificou-se, queridos, que em dezembro a temperatura é de 2,8 graus. Dezembro. Janeiro, a temperatura é de 1,6 graus. E em fevereiro, 0,1 grau abaixo de zero. Os 2 primeiros meses têm, ao mesmo tempo, as maiores chuvas do ano, 146 milímetros em dezembro e 197 milímetros em janeiro. Segundo aí os resultados das pesquisas realizadas até hoje, o clima na Palestina não mudou em nada, de modo que as precisas observações meteorológicas, né, atuais podem servir de base. Aonde eu quero chegar? 25 de dezembro em Belém, a temperatura vai abaixo de zero. Portanto, segundo essa observação, não deveria haver nem pastores e nem rebanhos durante as vigílias da noite nesse mês, como foi revelado em Lucas 2:8. Lucas 2:8 não está errado. O que está errado é a data de 25 de dezembro. Se realmente fosse 25 de dezembro o nascimento de Jesus naquela região, não era possível. Os pastores não estavam com os seus rebanhos à noite, ao ar livre. E essa afirmação, ela é reforçada por uma nota no Talmud, é um documento judaico, segundo a qual naquela região os rebanhos eram levados para o campo em março e recolhidos no princípio de novembro, ficando aí os próximos 3 meses recolhidos. Então, os próximos 3 meses, dezembro, janeiro e fevereiro, os rebanhos estavam recolhidos e não expostos ao ar livre à noite. Segundo algumas informações de escritores contemporâneos, no princípio do século III, em alguns círculos da igreja cristã, se celebrava o aniversário de Jesus em 6 de janeiro. A partir do século IV depois de Cristo é que essa data foi mudada para 25 de dezembro. E com base nessa e em outras informações, tanto bíblicas como paralelas, os estudiosos aí do assunto são da opinião de que o nosso Senhor Jesus Cristo tenha nascido provavelmente no dia 14 de abril do ano 0. Essa é a data mais provável. 14 de abril do ano 0. Agora, mesmo havendo essas opiniões diversificadas, diversas, nossa fé, queridos, não sofre nenhum abalo em relação a essas datas. Toda a nossa confiança
se fundamenta não no dia do nascimento de Jesus, mas na pessoa de Jesus, na sua morte, na sua ressurreição. E as demais coisas são especulações, somente especulações. Agora, e quanto à comemoração do dia 25? É errado, é pecado, é errado botar uma luzinha, é errado botar uma árvore de Natal. Queridos, eu já fui para tantos extremos, né? Já tive épocas que achava que é pecado, depois achei que não é, botava luzinha, não botava. Hoje em dia, eu deixo o povo bem à vontade. Eu, particularmente, na minha casa não tem árvore de Natal, não tem luzinha, mas se eu for na casa de algum irmão, tiver uma árvore de Natal, luzinha, enfeite, queridos, faça aquilo que o Espírito Santo te conduzir. Né? Eu não tenho que ficar demonizando tudo que as pessoas fazem. Então, depende de como, né, o porquê a pessoa está botando. Ninguém está colocando uma árvorezinha ali de Natal para adorar aquela árvore de Natal e assim por diante. Então, os irmãos fiquem livres, dependam do Espírito Santo. Amém? Eu falo isso porque há igrejas que condenam literalmente e vão provar por A mais B que, né, o pinheiro era sacrificado crianças embaixo dele, as bolinhas podem ser cabecinhas de Satanás, de ovinho de Satanás, e tantas especulações, tantas loucuras, que se você entrar por esse caminho, você vai ficar louquinho também. Agora, o local do nascimento de Jesus, qual é? Nós sabemos, né? Jesus nasceu em Belém, conforme uma profecia, que foi dita, né? Predita, melhor dizendo, 500 anos antes do nascimento. Lá em Miqueias 5:2, e nós lemos esse versículo em relação à pré-existência de Jesus, né? Que diz que as suas origens são desde o tempo da eternidade, mas fala da encarnação do verbo, aonde ele nasceria. Então não confunda encarnação com reencarnação, por favor. Encarnação é uma doutrina bíblica que fala do verbo que se fez carne, ou seja, o Deus eterno que tomou a forma humana. Miqueias 5:2 diz assim: mas tu, Belém, Efrata, embora seja muito pequena entre as milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, qual foi o contexto desse nascimento, desse local? Né? O imperador César Augusto, né, ordenou que todos os súditos de todas as províncias do Império Romano eles fossem recenseados, fossem contados literalmente. Né? Maria e José eles estavam morando no norte de Israel, em Nazaré. Só que, por conta desse recenseamento, eles desceram ao sul e foram até Belém para cumprirem com a sua cidadania, com a sua função, né, de cidadãos. E lá chegando, Maria dá à luz a Jesus, o Filho de Deus. É o que diz lá em Lucas 2, versículo 4 a 7, que eu vou estar lendo. E José também foi da cidade de Nazaré, na Galileia, a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia. Então ele saiu lá do sul e viajou, saiu lá do norte e foi ao sul, né? Porque era da linhagem e da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de ela dar à luz, e ela teve seu filho primogênito, envolveu em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Então, quanto ao local exato, né? Sabemos que foi em Belém. Agora, o local exato do nascimento de Jesus, a tradição aponta para o local onde atualmente está edificada a Igreja da Natividade, que fica no extremo oeste de Belém. É um local físico. Se você entrar no YouTube aí, bota lá Nascimento ou Igreja da Natividade, vai mostrar lá aonde é historicamente, né, esse local. No ano 135, né, da era cristã, Adriano, o imperador romano, um louco, depois de sufocar uma rebelião violenta, né, em Israel, ele profanou a cidade de Belém, celebrando ali serviços a falsos deuses. Ele era idólatra ao extremo. E, aliás, foi ele que colocou o nome atual de Palestina, né, mudou esse nome que era anterior um outro. Na cidade de Belém, esse imperador ímpio, né, ele rodeou o local da antiga manjedoura com um templo dedicado a Adonis, o deus da beleza e do amor. Então, ele fazia de tudo para apagar
a memória do Filho de Deus. E essa profanação, ao invés de apagar o lugar ou levar o local ao esquecimento, na verdade, serviu para preservá-lo. Isso porque o templo de Adriano perdurou apenas 2 séculos, até que ele foi totalmente destruído por ordem da rainha Helena, mãe do imperador Constantino, que, segundo a história, ele se tornou cristão no início do 4º século e proclamou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Em 325, Helena, a mãe do imperador Constantino, visitou a Terra Santa e mandou construir ali magníficos templos. Um sobre o Calvário, um outro sobre o túmulo de Jesus em Jerusalém, o terceiro sobre o Monte das Oliveiras e um quarto sobre o local que se julga ter nascido o Senhor Jesus, chamado atualmente, como eu já disse anteriormente, de Igreja da Natividade. E esse local tem o formato de uma cruz de 60 metros de comprimento e 30 metros de largura. 4 fileiras de pedras vermelhas a dividem em 5 naves. Seu aspecto externo lembra uma fortaleza medieval. A sua fachada está circuncidada hoje por muros, como sendo o local exato do nascimento de Jesus. Então, esses são alguns dados históricos. Mas, como eu disse anteriormente, para nós não há tanta importância a veracidade desses fatos. Porque o nosso Senhor Jesus, ele nasceu como homem, cresceu, morreu, está vivo, ressuscitou pelos séculos e séculos, está vivo, está conosco. Um outro detalhe, queridos, é em relação, agora, pulando aí, mudando de assunto, é sobre as 2 naturezas de Jesus. Constantemente, em muitas mensagens, eu trato sobre o assunto, quando o assunto assim o pede. Nós não temos que forçar o texto a dizer o que o texto não diz. Mas como estamos aí tratando sobre a pessoa de Jesus, é fundamental falar sobre esse assunto, sobre as 2 naturezas de Jesus Cristo. As Escrituras nos ensinam claramente que Jesus, quando se humanizou, ou o termo mais bíblico, mais teológico, quando ele se encarnou, ele tornou-se participante de 2 naturezas. A divina, que veio do Pai, e a humana, que veio da sua mãe Maria. Hebreus 2:14, na parte A, é interessante quando diz assim, Hebreus 2:14. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também, ele quem? Jesus. Jesus também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então a Bíblia diz claramente que ele participou de carne e sangue, ou seja, ele foi de carne e sangue. Por que a gente enfatiza isso, queridos? Parece que estamos falando o óbvio, mas você que tem acompanhado o estudo na primeira epístola de João, já tem ouvido eu mencionar várias vezes que os gnósticos, eles negavam essa verdade. Eles diziam que Jesus não foi um ser humano. Ele parecia homem, mas não era homem. Era uma espécie de fantasma. Eles negavam essa questão da humanidade de Jesus. Então, voltando aqui, ele tinha uma natureza divina e uma natureza humana, sendo, porém, uma só pessoa e não 2 pessoas. Ele era o Filho de Deus e o Filho do homem, mas as suas 2 naturezas não resultaram em uma dupla personalidade. Ele era Cristo, o Messias, e era Jesus de Nazaré. Por que a gente fala isso? Porque os gnósticos também, hora e meia, eles diversificavam nas suas heresias. Diziam que, por exemplo, quando Jesus disse lá na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Eles afirmavam, está vendo? O Cristo abandonou Jesus na cruz. Quem ficou morrendo na cruz foi o Jesus homem, mas o Cristo divino o deixou. E isso é uma heresia antiga e, infelizmente, se repete hoje. Então, não tem como dividir as 2 pessoas. O Cristo de Jesus. Jesus é o Jesus Cristo. As 2 naturezas em uma só pessoa. Então, ele subsistiu em forma de Deus e era igual a Deus. No entanto, tomou a forma de servo e foi feito à semelhança dos homens. É disso que fala lá Filipenses 2, versículo 5 a 11.
Olha, eu vou ler para os amados. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de todo outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Então, Jesus, Cristo, duas naturezas, uma só pessoa. Lá em Números 24, versículo 17, havia uma profecia com relação ao Messias que viria. Isso é interessante. A profecia dizia que uma estrela procederá de Jacó. Olha que interessante. Uma estrela procederá de Jacó. O interessante é que quem fez essa profecia foi Balaão, um profetazinho meio doido, mas ele acertou. Nessa referência, encontramos as duas naturezas de Cristo profetizadas no Antigo Testamento. Isso porque a palavra estrela indica a origem divina e celeste de Jesus, e a palavra Jacó indica a natureza terrena e humana de Jesus. Agora, como podemos harmonizar essas duas referências? Como? Uma estrela procederá de Jacó. Jesus, pelo nascimento virginal, era ao mesmo tempo filho de Deus e filho do homem. Concebido pelo Espírito Santo, ele era estrela. Nascido de Maria, ele era da casa de Jacó. Então, queridos, não há dúvida, Jesus era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E são várias as referências que fazem menção a essas duas naturezas. Vejamos, Jesus nasceu e morreu como os homens, mas como Deus, ele disse: antes de Abraão existir, eu sou. Isso ele disse para os judeus. E se você vê o contexto lá de João 8:58, quando ele afirmou essa frase, antes de Abraão existir, eu sou, os judeus pegaram em pedras para o apedrejarem, falando que ele tinha blasfemado. Entendeu? Lá, outro detalhe, Jesus como homem, ele disse, tenho sede, como homem. Mas como Deus, também disse, eu sou a água da vida. Então você vê as duas naturezas. Como homem tenho sede, como Deus eu dou a água da vida. Eu sou a água da vida. Jesus como homem disse o que àquela mulher samaritana? Dá-me de beber. Foi como homem. Me dá de beber. Todavia, na mesma ocasião, ele disse também, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre, afirmando assim a sua divindade. Você pode confirmar isso lá em João 4, versículo 7 a 14. Jesus, como homem, disse, nada posso fazer de mim mesmo. Como homem, nada posso fazer de mim mesmo. Ou até em outra expressão, o Pai é maior do que eu, né? Mas, no entanto, como Deus, ele disse, sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1, versículo 3. Ou então, João 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Simão, o sirineu, ele teve de carregar a cruz de Cristo, lembram? Isso nos revela o que? A sua natureza humana. Teve que ser ajudado. Alguém teve que carregar a sua cruz. Mas as Escrituras nos dizem que, como Deus, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1, versículo 3. Como homem, ele cresceu em sabedoria e estatura, como diz lá em Lucas 2:52. Mas como Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como diz Hebreus 13, versículo 8. Como homem, ele foi sentenciado à morte por um governador romano, não é isso? Mas como Deus, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, como diz Apocalipse 19, versículo 16.
Como homem, ele disse: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Porém, como Deus, ele declarou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Como homem, ele clamou ao Pai na cruz, dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Mas como Deus, ele disse de maneira bem clara, bem direta, bem objetiva: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E ainda mais: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que essa palavra seja um bálsamo para a tua vida, meu amado irmão. Você que esteja passando talvez por momentos difíceis. O Jesus homem já passou. Ele é o Deus eterno agora. Ele é o Deus vivo e presente. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. É o dia de tristeza, dia de alegria, dia de aperto financeiro, dia de problemas de saúde. Ele está contigo. Não o deixe nunca, em nome de Jesus. Semana que vem estaremos dando seguimento a esse estudo sobre a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus. Pai amado, em nome do teu Filho Jesus, te louvamos, Pai, por todas essas referências, por todas essas verdades que acabamos de aprender um pouquinho mais, Senhor, sobre as duas naturezas, sobre o local do nascimento do teu filho, sobre a data, o dia do nascimento. Senhor, que o Senhor venha ministrar os nossos corações e tudo aquilo que ficou por dizer e que não foi explicado, que o Senhor venha estar ajudando cada um, Pai, naquilo que for fundamental, porque aquilo que é trivial, que não é tão necessário, que não venhamos perder nosso tempo, Pai, com bagatelas, mas nos aprofundar naquilo que é essencial. E o essencial, Senhor, é sobre as duas naturezas do teu filho, que possamos ter esse entendimento, Pai, em saber que Jesus é Deus conosco, Deus presente, está conosco quando o invocamos, quando clamamos, quando dependemos dele, Senhor. Fica conosco essa noite, abençoa nosso descanso, renova nossas forças. Fica com cada um dos meus irmãos, Senhor. Que o Senhor venha estar nos ajudando em nossas dificuldades, nossas lutas. Sejam quais forem, Senhor, sejam problemas conjugais, sejam problemas com filhos, seja problemas de saúde, Senhor, independente de qualquer situação, que o Senhor esteja nos dando direção, sabedoria e guiando nossos passos em teus caminhos, Senhor, para que as nossas pegadas não venham vacilar. Fica conosco, ajuda-nos, em nome de Jesus.